Olá pessoal, a questão 11. Questão 11 diz assim, considere duas retas R e S no espaço e quatro pontos distintos A, B, C e D, de modo que os pontos A e B pertencem à reta R e os pontos C e D pertencem à reta S. Agora mesmo você vai ver o desenho que eu fiz, tá? Dentre as afirmações abaixo, 1. Se as retas AC e BD são concorrentes, então R e S são necessariamente concorrentes. 2. Os triângulos ABC e ABD serão sempre coplanares. 3. Se AC e BD forem concorrentes, então as retas R e S são coplanares. Pode-se concluir que A, somente 1 é verdadeira, B, somente a 2 é verdadeira, C, somente a 3 é verdadeira, D, as afirmações 2 e 3 são verdadeiras, e E, as afirmações 1 e 3 são verdadeiras. Então veja o desenho. E eu vou ler de novo a afirmação para você ver. A primeira afirmação fala assim: se as retas AC e BD são concorrentes, é o caso aí, né? Elas são concorrentes no ponto E. Então as retas R e S são necessariamente concorrentes. Ele está dizendo que as retas R e R têm que ser obrigatoriamente concorrentes, porque essas duas retas são concorrentes. Não é verdade, né? Eu dei aí um exemplo em que as retas R e S são paralelas, R é paralela a S, entretanto, as retas AC e BD são concorrentes. Então não quer dizer que se as retas AC e BD são concorrentes, que R e S tem que ser não. Então a afirmação 1 é falsa. 2. A afirmação 2 diz assim, os triângulos ABC e ABD serão sempre coplanares, ou seja, eles estarão sempre no mesmo plano. Ora, esses dois triângulos só serão coplanares se as retas R e S forem concorrentes. Tá certo? Se elas são concorrentes, porque veja bem, se as retas R e S são concorrentes, elas vão estar no mesmo plano dos pontos A, B, C e D, e os dois triângulos vão ser coplanares, tá certo? Então, os triângulos serão sempre coplanares? Sempre não, só se as retas R e S forem concorrentes. Então a afirmação 2 é o quê? Falsa. Afirmação 3. Veja lá. Afirmação 3 ele diz assim, vou ler. Se AC e BD forem concorrentes, então as retas R e S são coplanares. Pensa bem. Se AC e BD forem concorrentes, como ele está dizendo, o ponto de interseção estará no mesmo plano dos pontos AC e BD, não é? E, obviamente, as retas R e S também estarão no mesmo plano, ou seja, serão coplanares. Então, a afirmação 3 é verdadeira, corresponde aí à letra C. Certinho? Agora veja o problema 12. Como eu faço das outras vezes, também fiz um desenho grande para você ver, né? Aí está dizendo assim, um reservatório em forma de tronco de pirâmide irregular, de base quadrada e dimensões indicadas na figura, deverá ter suas paredes laterais externas coberta por uma tinta impermeável, cujo rendimento é 11 metros quadrados por galão. Os pontos A e B representam os centros das bases do tronco de pirâmide. O número mínimo de galões que devem ser adquiridos para tal operação é 6, 7, 9, 10 e 11.
eu vou fazer. Então olha bem, antes de eu te mostrar o desenho que eu fiz, o que ele está querendo? Ele está dizendo que as faces laterais desse tronco vão ser pintadas, as faces laterais. Observa com atenção que são 4 faces laterais e cada face dessa é um trapézio isósceles, ou seja, é um trapézio que tem os dois lados não paralelos iguais. Então, essas 4 faces são iguais porque as bases são quadrados, correto? Então, nós vamos calcular a área de uma face e multiplicar por 4, depois ver quantos galões precisamos. Antes disso, porém, observe que você tem o valor da base inferior e o valor, a medida da base superior, mas você não tem a medida da altura do trapézio lateral. Eu não estou falando a altura da figura tridimensional, não. A altura da figura tridimensional está aí dentro, é 3,20 metros. Estou falando a altura da face. Então vamos lá. Vamos lá. A altura, vamos calcular. Então a altura de uma face lateral. A face lateral é o quê? É um trapézio, olha aqui. Tá vendo? As duas bases paralelas e os dois lados não paralelos. É um trapézio isósceles. Olha aqui o trapézio lateral que eu fiz aqui. Nós temos que calcular esta altura, a altura da face lateral. Não é a altura do tronco, que é 3,2. A altura da face lateral. Para isso, olha bem, a altura do tronco não é 3,2? Então essa medida aqui é quanto? 3,2. Olha, eu escrevi aí, ó, 3,2. Aqui do centro da base até aqui mede quanto? Esse lado não mede 7,2. Então do centro da base até o meio aqui vai medir quanto? 3,6, não é a metade? Mas aqui não mede 1,2, então aqui também é 1,2. Quanto faltou para inteirar os 3,6? 2,4. Observa que esse segmento todo aqui tem que medir 3,6, que é a metade dos 7,2 do lado. Ele pega do centro até a metade do lado, certo? Então se aqui é 1,2, aqui tem que ser quanto? 2,4. Você está vendo que está fora de escala, né? Então o que é isso aqui? É um triângulo retângulo. Eu preciso de calcular a hipotenusa do triângulo retângulo, que eu chamei de altura da face. Esse cateto mede 3,2, ó, e esse cateto mede 2,4. Então vamos calcular a altura? Para a gente calcular a área do trapézio lateral, entendeu? Então vai ficar assim, ó, pelo teorema de Pitágoras. A altura da face ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual 1 cateto ao quadrado, 3,2 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 2,4 ao quadrado. 3,2 ao quadrado dá 10,24. 2,4 ao quadrado dá 5,76. Essa soma dá exatamente 16. Ora, se a altura da face ao quadrado é 16, a altura da face é a raiz quadrada de 16, que é quanto? 4. Então agora com esse 4 nós podemos calcular o que? A área de uma face lateral do trapézio, certo? De uma face lateral que é o trapézio, certo? A área de uma face lateral, depois vamos multiplicar por 4. Então veja lá, como é que calcula a área de trapézio? Como é que calcula a área de trapézio? Trapézio base maior, B, mais base menor, B minúsculo, vezes a altura, dividido por 2. Qual que é a base maior? 7,2, mais a base menor, 2,4, vezes a altura, acabamos de calcular, a altura 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Essa soma dá o quê? 9,6 vezes 2, 19,2 metros quadrados, é a área de uma face lateral do tronco. Mas não são 4? Então, a área das 4 faces, 19,2 vezes 4, dá quanto? 76,8 metros quadrados. Mas veja bem, cada galão não dá para pintar 11 metros quadrados? Então, para saber o número de galões, basta ir direto, não precisa nem de regras de 3 simples, como alguém poderia pensar. Pode, mas não precisa. Pode ir direto. 76,8 metros quadrados, nós vamos dividir por 11 metros quadrados, que é o que um galão dá para pintar. Então vai ficar assim, ó. O número mínimo de galões, que é o que o problema nos pede, é 76,8 metros quadrados, que é a área
das 4 faces laterais dividido por 11 metros quadrados, que é o que 1 galão dá. Essa divisão dá 6,98, aproximado. Então, qual o número mínimo de galões? 7 galões, que corresponde à letra B. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo com as duas últimas questões, 13 e 14. Boa sorte e até mais.